Salve, sobreviventes da vida urbana! Mais um pedacinho de uma resenha literária. Acho que é um assunto que vale muito a pena. Alguns cursos adotam essa conduta de teorização, outros querem mais prática, mas você estuda história para quê? Para ser um catálogo de estilos? Não sei. Eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre estudar a história da arquitetura, história das cidades e ficar passando slide lá de fotos, de obras que a humanidade inteira conhece e não vai ter contato, não tem ligação nenhuma, porque só acha que é válida porque alguém está dizendo que é válida. E a arquitetura, para começar a fazer sentido, ela tem os seus pesos, é claro, com a história. Ela tem o peso com os estilos, com as ordens clássicas e não clássicas, né? O classicismo sempre resvalou ao longo dessa história toda e quando se chegava a uma fase de contenda mesmo, de enfrentamento, resgata-se lá o classicismo e aí os neologismos da vida, né? O neoclássico e tudo mais, por conta de ser um porto seguro. Mas para que eu preciso então estudar teoria? Aí eu coloco uma palavra, teoria crítica da arquitetura. Por que você vai estudar isso? Simplesmente para você não ser um peixe dentro do aquário, né? Fica lá, bu. Ah, mas então é mais profundo? É profundo se você quiser dar profundidade, é pesado se você achar que tem peso demais, mas é muito simples. Você pode estudar pelas escolas de arquitetura e pelas histórias, pelos os esquemas de obras, de pinturas, a música e tudo mais. Mas para e pensa, por que eu tenho que saber o tipo de coluna, se ela é coríntia, se ela não é coríntia? Ué, que caramba! Se ela é etrusca, se ela não é etrusca, se ela é grega, não é grega? Qual a importância da arquitetura romana? E aí fica aquele conflito mental, né? Se eu falar que aquele estilo é um estilo e não for, você entregue, né? A farsa de identidade vai ser desmascarada. Então o legal é você seguir o caminho fácil, mas não ficar preso a ele. A desconstrução desse caminho é o que é mais válido. Pelo menos eu entendo assim. Você sabe dos estilos, você já tem isso na memória, então agora você vai investigar por que os autores, os arquitetos, faziam assim ou queriam caminhar para esse lado. Aí você vai ver a importância da formação cultural de um profissional de arquitetura. A importância de conteúdo de maneira generalista é tão abrangente que você começa a falar, ué, mas eu quero ser só arquiteto. Engano seu. Porque você sendo arquiteto, você precisa entender de onde vem esse pensamento. Isso é correto? Agora há pouco eu estava vendo uma reportagem, eu acho supérfluo, mas tem gente que gosta. Fazendo vídeos, rios, não sei o que, banheiro parisiense. Velho, banheiro precisa de um vaso sanitário e de um chuveiro. Pia também, né, para lavar as mãozinhas depois de usar o vaso. Mas esse rebuscamento... E parisiense. Em Paris não se toma tanto banho. Então aí fica mais complicado ainda. Mas se falar que o banheiro é parisiense, ele toma uma dimensão de que o mundo para ouvir. E foi assim com a arquitetura dita clássica, que num contexto geral ela construiu o berço cultural das civilizações. Em determinado momento, lá à frente, nas transições, foram resgatados, aí teve as contendas, né, do que seria válido, se só arquitetura romana, só arquitetura grega, aí buscou-se afirmar que a etrusca também tinha importância nisso, mas nós vamos resgatar o passado, nós vamos viver com uma arquitetura de representações, o Renascimento faz um pouco disso, né, o Barroco já vem tentando quebrar esse paradigma. Mais à frente entram os autores do que se é dito era moderna ou contemporânea, e aí se começa a entender. E esse livro, História Crítica da Arquitetura Moderna, do Kenneth Frampton, ele é espesso, mas é tão divertido de ler
que eu afirmo para vocês que ninguém vai sofrer lendo esse livro, porque ele é feito por capítulos e os capítulos são por celebridades da arquitetura. Alguns são celebridades conhecidas e outros são celebridades anônimas, mas todos eles têm relevância e importância nessa história, nessa construção de história, principalmente crítica. E aí o que acontece? Ele não descreve o esquema de desenvolvimento de criatividade ou o projeto do arquiteto. Ele começa pelo o dia a dia. Ele começa por uma frase, ele começa a construir a personalidade do arquiteto, e aí, com essa personalidade, ele mostra o cenário ao seu redor. Esse cenário não é só o mundo físico construído. Ele começa a mostrar, ele fala economia, política, é claro, arquitetura e política não tem como se apartar uma da outra, depois a gente fala sobre isso. Mas, nesse sentido, o Frampton vai fazendo um livro de história, não história, porque ele vai traçando os perfis, as personalidades da arquitetura, aí fica destacado, né, Frank Lloyd Wright e as suas colocações, não sei se pertinentes, mas muitas das vezes ácidas, outras personalidades tipo Walter Gropius, mais controlados, tentando apaziguar os movimentos, mas de um ponto de vista do Frampton, talvez o Frank Lloyd fosse mais livre porque era sincero, e o Walter Gropius tentando tirar a animosidade do cenário geral que acontecia, tenta dizer que ele é responsável pela fundação de uma escola que não tem estilo. Essa coisa do estilo também é um problema, né? Eles passaram 5.000 anos criando e descriando, fazendo e desfazendo. E a gente, em 2 semanas, quer ter um estilo. Aí não tem, cola no outro estilo precário, um estilo qualquer, de modinha de mercado, para dizer que esse agora é o estilo. Não sei se tem a ver, o estilo arquitetônico tem a ver com o lugar, com os materiais do lugar, com proteção solar, se tem a ver com chuva, eu não sei, deve ter algum sentido nisso, né? Desculpa o sarcasmo, mas é óbvio que tem. Então ele mostra como é que surgiram as produções e muito vinculado à arquitetura vernacular. Olha, para falar de Frank Lloyd Wright e arquitetura vernacular, sim, ele apostava muito na localidade, principalmente na fase das pradarias. Aí você pega, Walter Gropius tentou sair do meio e criar uma escola de arte muito importante. Eu acredito que o modelo de Bauhaus, que o indivíduo tem contato com a materialidade, com as formas, com a arte em geral, de pintura, escultura, de oficinas de trabalho com solda, serralheria, o que seja, eu acho que é tão importante quanto as aulas de teoria e quanto as aulas práticas de projeto. Mas como é que se constrói essa capacidade? Mostrando para os indivíduos, para que eles pensem como sujeitos, né, coletivamente, conectados a um mundo real, de que existe uma conversa naquele dia, naquele momento. Existe um cenário político, econômico, que ele, querendo ou não, vai se impregnar na arquitetura. Então, uma arquitetura mais assim, uma arquitetura mais assado, mostra, deixa demonstrar uma figura de poder simbólica lá. E essa representação, se você ficar só por signos, né? É isso, é aquilo, você deixa de perceber por que tem mais disso num estilo e tem menos disso em outro. Então, contextualização, o senso crítico, o pensar e dispensar. Mais uma dica, né? O Kenneth Frampton fala do Henry Van der Velde. Henry Van der Velde é uma personalidade completamente neurastênica, né? No primeiro momento ele acha que ele é o cara. E ele diz que o cara, o arquiteto, nessas horas é um grande problema, é o responsável pela ambientação, pela projetar o espaço, ambientar o espaço, e tudo que esteja nesse espaço não se alinhe com o projeto, não pode ficar. E então a empatia dele com clientes e tudo mais era absurda, porque
ele proibia cliente de entrar no espaço que ele tinha criado, porque tinha que estar combinando com toda aquela produção que ele havia feito. E aí mais à frente ele descobre que essas colocações não tinham tanta relevância, e aí começa a resgatar um pouco do pensamento da arquitetura função social. Aí vem a guerra, né? Van der Welt era belga, então ele teve que sair da Alemanha por causa da guerra, e ficou como o início de um legado que Walter Gropius vem para terminar. Então assim, para quem puder, esse livro eu recomendo. Mais uma vez, não para decorar, para digerir como se fosse loucura, mas para entender. Vai falar do que é o futurismo também. Eu acho que é legal falar do futurismo, todo mundo me olha estranhamente quando eu falo. Todo prédio é futurista, né? na ideia rasa, porque ele é para amanhã. O nosso trabalho é futurista. Ah, mas o movimento futurista foi um movimento muito breve, muito curto, construído com manifesto. Bem na época que o fascismo estava dominando a parte da Europa e a Itália. Ele tem um nascimento lá com Santelia, então futurismo, e Marinetti, que representavam aquela coisa de máquina, velocidade, talvez tecnologia, mas tinha uma característica que era distópica. A cidade futurista, o projeto futurista era monumentalidade pura e aplicava um pouco dessa distopia na realidade humana. Mas é isso, pessoal. Desculpa se eu falei bastante, mas esse livro é muito interessante, eu sou apaixonado por ele. Fica um abraço aí para vocês, deem um like, deem uma curtida e comentem lá no nosso canal. Um abraço!